Good evening. Boa noite! Tonight we are on YouTube and Instagram. Hoje nós estamos no YouTube e no Instagram. And so tell your friends to join us. Então diga aos amigos de vocês para eles se unirem a nós. And to celebrate the Day of the Dead, I'm going to talk about luto. Para celebrar o Dia dos Mortos, eu vou falar sobre o luto. By the way, the Day of the Dead, which actually comes from an Aztec belief and ceremony, E, a propósito, o Dia dos Mortos vem de uma cerimônia asteca. it's the night, and it's 2 nights. It's not the Day of the Dead. Ele acontece de noite Yeah, e são 2 noites. Não é o Dia dos Mortos, é a noite. but the Mexican family in their home will make a beautiful altar and with all sorts of things on it from the deceased members of the family. E as famílias mexicanas fazem um altar muito bonito para todas as pessoas da família que já faleceram. And then wonderful, wonderful, wonderful food and of all kinds and appetizers and main courses and desserts. E muitas comidas maravilhosas de todos os tipos. Tem aperitivos, pratos principais, sobremesas. And the first night, the children who are deceased come to the house in spirit and they join with the family, and the children eat. The family will often go to the cemetery. E na primeira noite, as crianças da família que faleceram enquanto eram crianças vêm visitar a família e elas comem as comidas do altar enquanto as famílias vão para o cemitério. So while the family's at the cemetery, the children are eating. Então, enquanto a família está no cemitério, as crianças estão comendo. And then the family comes back at sunrise, E a família volta com o nascer do sol. and whatever the children didn't eat, the family has to eat. E tudo aquilo que as crianças não tiverem comido, a família tem que comer. The second night, the adolescents and adults that have died, they come to eat. The meal is replenished. E na segunda noite, os adolescentes e adultos da família que faleceram vêm para comer. E toda a comida é reposta. And actually, it's quite beautiful because the family's at the cemetery, but they clean the graves. They put beautiful flowers and decorations on the graves. E é muito bonito, porque a família vai ao cemitério e eles limpam os túmulos e colocam flores lindas em cima dos túmulos e outros objetos. And every member of the family, from the youngest child to the great-grandmother, will be at the cemetery, and nobody cries. E todos os membros da família, desde a criança mais novinha até a bisavó, tataravó, eles todos estão lá no cemitério e ninguém chora. But they celebrate the life of the deceased with the things that the deceased loved. If they loved guitar music, somebody is there singing away and playing the guitar. E eles celebram tudo aquilo que a pessoa falecida amava. Então, por exemplo, se a pessoa amava violão, eles levam violão, eles tocam violão, eles cantam. Right next to them on the next grave, if they loved knitting, 3 or 4 of the women in the family will be sitting there all night knitting. E no túmulo ao lado, se a pessoa que faleceu gostasse de tricotar, umas 3 ou 4 pessoas da família iam ficar lá tricotando a noite inteira. And the cemetery is full of candles and singing and dancing, and then everybody, when the sun comes up, goes back to the house, and whatever the adults didn't eat in spirit, E aí, o cemitério fica muito bonito, fica cheio de velas, gente cantando, gente dançando. E quando nasce o sol, as pessoas voltam para casa e tudo aquilo que os adolescentes e os adultos que faleceram não comeram no espírito, now you may have guessed, vocês talvez tenham adivinhado. spirits
eat lightly. Os espíritos comem pouquinho. They don't really chow down and eat everything. Eles não devoram tudo. So when you go home with the family to see what the spirits didn't eat, you have a fantastic, wonderful meal for hours, and then everybody goes to sleep. Então, quando as pessoas da família voltam para casa, elas vão ver o que os espíritos comeram e, como vocês imaginam, tem sempre bastante comida. Então, as pessoas todas sentam e comem e conversam por horas e depois vão dormir. But tonight I really want to talk to you about the process of grieving your losses. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o processo de luto pelas suas perdas. And there's a wonderful quotation, God gave us memories so that we might have roses in December. E tem uma citação maravilhosa. Deus nos deu a memória para que talvez nós pudéssemos ter rosas em dezembro. When you've gone through the grieving process, Quando você passa pelo processo de luto, this quotation is very meaningful. essa citação é muito significativa. But part of the grieving process is not wanting to have the memories. Mas parte do processo de luto é não querer ter as memórias. And I'll be talking about death, but there are many, many types of losses that we really need to experience. We design to experience them. Eu vou falar sobre o luto, sobre a morte, mas eu gostaria de falar também sobre os muitos tipos de perda que nós fomos feitos para sofrer, que nós passamos ao longo da vida. So I'll mention them in a little while. Eu vou mencioná-las daqui a pouquinho. But when we have a death in the family, we often say, what's the meaning of life? Quando nós temos uma morte na família, nós geralmente nos perguntamos, qual é o sentido da vida? That's the wrong question. Essa é a pergunta errada. Life asks you, what's the meaning of life? And you have to find the answer. A vida pergunta a você qual é o sentido da vida. E você tem que encontrar a resposta. Now, if you feel, I can't go through the pain and the discomfort of the loss, and you feel you just can't go through that, E se você sente que você não consegue passar pela dor e pelo desconforto da perda, e você sente que você não consegue passar por isso, or you feel, yes, I can go through the pain and the terrible discomfort of the loss, ou talvez você sinta, não, eu consigo passar pela dor e pelo desconforto terrível da perda. in both situations, you're right. Qualquer que seja a sua resposta, nas duas situações você está certo. But we were designed to go through the process of grieving of the loss, Mas nós fomos feitos para passar pelo processo de luto da perda. and when we don't, we end up with post-traumatic stress, which really drains us of the life that we were meant to have. E quando nós não fazemos isso, nós realmente temos um transtorno de estresse pós-traumático, que prejudica muito a vida que você poderia ter. So I wanted to read this poem to you. Então eu gostaria de ler esse poema a vocês. May the sun bring you new energy every day. Que o sol possa trazer a você energias novas todos os dias. Bringing light into the darkness of your soul. Trazendo luz para a escuridão da sua alma. May the moon softly restore you by night. Que a lua suavemente restaure você pela noite. Bathing you in the glow of restful sleep and peaceful dreams. Banhando você no brilho de sono tranquilo e sonhos bons. May the rain wash away your worries. Que a chuva lave e leve embora as suas preocupações. And cleanse the hurt that sits in your heart. E limpe, purifique a mágoa que está no seu coração. May the breeze blow new strength into your being. Que a brisa traga uma força nova ao seu ser.
And may you come to believe in the courage you have in yourself. E que você possa acreditar na coragem que você tem em você. And may you walk gently through the world, E que você possa andar gentilmente no mundo, keeping the loved one with you always, mantendo a pessoa amada sempre com você, knowing you are never parted and you're reminded by the beating of your heart. sabendo que vocês nunca foram separados e lembrando-se disso a cada batida do seu coração. Now, I want to give you a little bit of my history because I believe, especially with loss, grief, and the process of grieving, E agora eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a minha história. Porque eu acredito que com relação à perda, ao luto e ao processo de luto, there's nothing worse than an expert that's never been through any of that. não tem nada pior do que um especialista que nunca tenha passado por isso. My first loss came with my premature birth. I was born a month prematurely. A minha primeira perda veio com o meu nascimento prematuro. Eu nasci um mês prematuro. And my twin brother, an identical twin brother, died after 3 months of life. E o meu irmão gêmeo idêntico faleceu após 3 meses de vida. Uncles and aunts have died. Tios e tias já morreram. My mother had 15 brothers and sisters. My father had 6. All of them are gone. A minha mãe tinha 15 irmãos e irmãs. O meu pai tinha 6 e todos eles já se foram. A younger sister of mine is gone. My older brother is gone. A minha irmã mais nova já se foi. O meu irmão mais velho já se foi. My wife, A minha esposa, teachers, my analysts. professores, meus analistas. And I remember specifically as I was preparing for tonight, Laura Perls, the wife of Fritz Perls, the two of them invented Gestalt therapy. E enquanto eu me preparava para hoje, eu me lembrei da Laura Perls, esposa do Fritz Perls. Os dois inventaram a Gestalt terapia. And I was in training with her for 3 years, and one of the trainings, she got a telephone call, and her last living best friend had died in Germany. E eu fiz treinamento com ela durante 3 anos. E um dia ela recebeu uma ligação dizendo que o último melhor amigo dela havia falecido. Ela recebeu essa ligação da Alemanha. And she said, I need to process this. Will the group help me? E ela disse, eu preciso processar isso. Será que o grupo poderia me ajudar? And this was the beginning of the Humanistic Psychology Association and movement, and we said, sure. E esse foi o começo da associação e do movimento de psicologia humanista. E nós dissemos, claro. And she said, I am going to do a psychodrama, which was strange because she's Gestalt. E aí ela disse, eu vou fazer um psicodrama. Que é um pouco estranho, porque afinal ela era da Gestalt. But there is no one way to process grief. Mas não existe uma única forma de processar o luto. And she said, I'm going to be the last living dinosaur. E ela disse, eu vou ser o último dinossauro vivo. And for an hour, she was a talking last living dinosaur. E por 1 hora, ela foi o último dinossauro vivo. Um dinossauro que falava. And that's why I decided to understand grief in a much deeper level, because I had already had losses, but I didn't want to lose someone and feel like the last living dinosaur. E foi aí que eu me interessei em estudar mais profundamente o luto. Porque eu já tinha tido perdas no passado, mas eu não queria me sentir como o último dinossauro vivo. And when my wife died, I had many friends who had lost a husband or a wife or somebody important in their life, and they never re-entered life again. E quando a minha esposa faleceu, eu tinha muitos amigos que tinham perdido o marido ou a esposa
e que não conseguiam retornar à vida. That's certainly one of the feelings one has when one's grieving. They don't want to be in life. Esse é certamente um dos sentimentos que a pessoa tem quando ela está passando pelo luto. Ela não quer estar na vida, But that needs to be temporary. mas isso precisa ser temporário. Now, let me talk more because that gives you a background. Yeah, I've been there. I've helped my wife and I've helped many patients at the moment that they died. E eu gostaria de dar um pouquinho mais do meu histórico, porque eu acho que é interessante. Eu tive a experiência de ajudar minha esposa e muitas outras pessoas no momento da morte. Which is a fantastic honor and it's a difficult burden too. Que é, ao mesmo tempo, uma honra fantástica e um fardo. But we tend to, let's bury them and not deal with it. Bad idea. Mas a gente tende a pensar, não vamos lidar com isso. Isso é uma ideia ruim. But the loss of a loved one, A perda de alguém querido, a divorce or the end of an important relationship is a death. divórcio ou o fim de um relacionamento importante é uma morte. During the pandemic, the loss of a job or retirement, very important to grieve when you retire and have something to do, not just to retire. E durante a pandemia, a perda de um emprego ou a aposentadoria. A aposentadoria é uma perda também, e é muito importante passar pelo processo de luto quando a pessoa se aposenta e também não só se aposentar, mas encontrar outras coisas para fazer. A severe loss, Uma perda grave a physical disability. e uma incapacidade física. I said severe loss, I meant illness. Oh, desculpa, eu falei uma perda severa, eu quis dizer uma Yeah. doença grave. The loss of a pet. A perda de um animal de estimação. All of this needs grieving. Tudo isso precisa de luto. I remember having to move from a home I loved to be with my family living in an apartment. Eu me lembro de ter que sair de uma casa que eu amava para ficar com a minha família em um apartamento. I lived in my apartment for over 50 years in New York City, overlooking Lower Fifth Avenue. When I decided to be here in Brazil permanently, I had to grieve room by room, leaving that home. E eu também tive um apartamento em Nova York, perto da Quinta Avenida. E quando eu decidi vir aqui para o Brasil, eu tive que fazer o luto daquele apartamento, cômodo por cômodo. Do you know the United States is first, Brazil is second in the feeling of loneliness as a result of the pandemic? Vocês sabiam que os Estados Unidos ficou em primeiro lugar e o Brasil ficou em segundo, em termos de um sentimento de solidão causado pela pandemia? The isolation has made 68% of the people during the pandemic feel after the pandemic is basically over, very lonely. Vocês sabiam que o isolamento da pandemia fez com que 68% das pessoas se sentissem muito solitárias até neste momento em que a pandemia praticamente acabou? How about the loss of innocence E a perda da inocência? or traumatic experiences like physical and sexual abuse? Ou experiências traumáticas como abuso físico e sexual? Now, I'm giving you now a sense, an outline, because you won't necessarily feel present, Eu estou dando uma ideia para vocês porque vocês não vão necessariamente se sentir presentes. but when you know what's normal, Mas quando você sabe o que é normal, you're more likely to be present so you can go through the process. é mais provável que você consiga estar presente para passar pelo processo. And life is always ambiguous. E a vida é sempre ambígua.
But we're human, we hate uncertainty, and when we have loss, it means uncertainty. Mas nós somos humanos e nós odiamos a incerteza. E quando nós temos uma perda, nós temos incerteza. And bereavement, you have that word in Portuguese? Yeah, it's luto too. It's luto too, okay. That bereavement of any loss is often judged as, you don't have to experience it as a loss. E o luto por qualquer perda, ele é geralmente julgado. A pessoa diz, você não tem que sentir isso como uma perda. So here's some questions to ask yourself, because nobody teaches us how to grieve. E aqui eu tenho umas perguntas que vocês podem fazer a si mesmos, porque ninguém nos ensina como passar pelo luto. How did or does your mother grieve? Como a sua mãe passou ou passa pelo luto? How did or does your father grieve? Como o seu pai passou ou passa pelo luto? How does your family as a system grieve? Como a sua família, como um sistema, passa pelo luto? And now I'm going to talk, what should a good role model look like when they grieve? E como deveria ser um bom modelo de uma pessoa que passa por um luto de uma forma positiva? And don't rely on your friends or your religion. E não conte com seus amigos ou com a religião. Because your friends will say, it's been 3 months or 3 weeks or whatever it is, or just do this ceremony and you'll take care of it in terms of your religion, because that makes others feel comfortable that you're doing it the way that they can say, oh, you're being okay with loss. Porque os seus amigos podem dizer, não, mas já passaram 3 semanas ou já passaram 3 meses. E a religião pode te prescrever cerimônias. Mas é você que sabe como você deve lidar com a dor. So A dor da perda. you have to use your own judgment, because you might have friends who can travel with you and just listen. But a lot of friends will say, come on, it's been a year, get over it. Você tem que usar o seu discernimento, porque você pode ter amigos que estejam dispostos a fazer essa jornada com você, mas você também pode ter aqueles amigos que digam, já passou 1 ano, vamos lá, supera isso. Yeah. Or just go to church and you do this and do that, and then it's finished with. Not really. Ou então, só vai para a igreja, faz isso e faz aquilo e vai estar tudo resolvido. Na verdade, não. So what are the phases of grief? Quais são as fases do luto? Now, if you Google it, you're going to get the wrong information. Se vocês derem um Google nisso, vocês vão chegar às informações incorretas. Because you're going to get the information of Kubler-Ross, who documented the phases of dying. Porque vocês vão chegar nas informações de Kubler-Ross. Mas essa pessoa documentou as fases da morte. We're talking about after you have the loss, after the pet, after the job is gone, after somebody you loved is gone. It's not the phases of dying, it's the phases of grieving that I'm going to share with you. Porque nós vamos falar do que acontece depois de você perder o seu animal de estimação, o emprego ou a pessoa amada. Nós não vamos falar das fases de morrer, nós vamos falar das fases do processo de luto. And what's important is, we'll go through the phases. The first phase always is the first phase. E o que é importante, nós vamos falar sobre as fases, e a primeira fase é sempre a primeira fase. But after that, it can skip all around, but it does give you some sense. Oh, I'm in this phase, and then I'm upset to the first phase again, and then I'm in the 4th phase again. But at least you have parameters. Mas depois da primeira, você pode pular de uma fase para outra, voltar e ir para outra. Então, você pelo menos vai ter alguns parâmetros. First phase, always. A primeira fase é sempre Shock. o choque. Even if you expect it, it's always a shock. Mesmo se você estiver esperando, é sempre um choque. Having helped a number of people
take their last breath when I walk into a hospital room and I can look at the person and I say, they're in the process of dying. Eu já ajudei várias pessoas a passar pelo processo da morte. Quando eu entro num quarto de hospital, eu sei, essa pessoa está no processo de morrer. And I've seen many families say, oh no, he looks very good, he's really regaining. And I know, I can look at the skin tone, I can hear the breathing. This person will be dead in 2 or 3 days, if not sooner. E às vezes a pessoa diz, não, ele está bem, ele está se recuperando. Mas eu sei que não. Eu sei pelo tom de pele, eu sei pela forma como a pessoa está respirando. Essa pessoa vai morrer daqui a 2, 3 dias ou talvez antes. So, shock, and how did the death occur? Was it expected? Was it accidental? E choque, como aconteceu a morte? Ela era esperada, ela foi acidental. Shock is healthy. O choque é saudável. It gives you time to start to deal with the grief. Ele dá tempo para você começar a lidar com o luto. And you go into shock, freeze or numb, you come out of it, you cry, more if you're a woman than a man. E aí você entra em choque, você congela, você fica entorpecido, anestesiado. E aí quando você sai do choque, você chora mais se você for mulher do que se você for homem. Because later, and remember, tell your friends to tune in now so they can hear the later. Porque mais tarde, vocês podem chamar os seus amigos para cá, para live, porque mais tarde eu vou falar. Men grieve differently than women, and men don't think women are grieving when they are, and women don't think men are grieving when they are. But we'll talk about that later. Que os homens e as mulheres passam pelo luto de forma diferente. E que os homens acham que as mulheres não estão passando pelo luto quando elas estão, e vice-versa. Now, in the shock phase, rule number 1. Na fase de choque, a regra número 1, when you lose somebody that's important, they died, do not make any major decisions during the first 6 months or year after they're dead. Quando você perde uma pessoa amada, quando uma pessoa amada morre, não tome nenhuma decisão drástica nos primeiros 6 meses ou 1 ano. 6 months to a year? Yeah, 6 months to a year. Nos primeiros 6 meses ou até 1 ano após essa pessoa falecer. You're in shock and you're going to go into a second phase, which usually follows, and then it gets all mixed up. Você vai estar em choque, você vai entrar na segunda fase, que geralmente segue o choque, mas que às vezes pode alternar. Which will be chaos. Que é o caos. It is almost always unadvisable to make any major life changes within that first year because you are totally destabilized. Não é recomendado fazer nenhuma mudança grande na sua vida nesse período de 6 meses a 1 ano, porque você está totalmente desestabilizado. And you've lost your identity because part of our identity is tied up with the object or the thing we lost. E você perdeu a sua identidade, porque parte da sua identidade está relacionada, está ligada ao objeto ou à pessoa que você perdeu. Stage 2 is chaos, feelings and thinking that's chaotic. O estágio 2 é o caos, os sentimentos e os pensamentos caóticos. Crying, guilt, oversensitivity, disbelief. Choro, supersensibilidade, incredulidade. Denial. It didn't happen. Well, it did happen, but it didn't happen. It did happen. Negação. Não aconteceu, mas aconteceu. Não aconteceu, mas aconteceu. This is normal. Isso é normal. Yeah. And people will say, get a grip. No, don't run out in traffic, but this is normal. This is the process of grieving. E as pessoas dizem, dê um jeito. E não, você não precisa sair correndo no meio do trânsito, mas isso é um processo normal que faz parte do luto. As you come out of the chaos, à medida que você sai do caos,
you need to withdraw. Você precisa de um certo isolamento. Often you need to be resting. You need to feel despair. You feel alone. Your immune system is weakened. Você quer ficar sozinho, você precisa descansar. O seu sistema imune fica fragilizado. You feel, I can't take another day of this, until one day you realize, yeah, I'll be okay. But it really, I had a friend whose mother had died. E aí você sente um desespero. E você sente, eu não vou aguentar mais nem um dia disso. Até que um dia você percebe que você está bem. Eu tinha um amigo cuja mãe morreu. And the family said, it's been 3 months and we're supposed to go have a celebration with our friend and it's a holiday. You have to come out of the house. You can't stay home. You can't grieve forever. E aí a família disse a ele, olha, vai ter um feriado, uma comemoração. Já passaram 3 meses, você não pode ficar de luto o resto da vida, ficar trancado em casa o resto da vida. They didn't know that my friend was in a natural place of, I know I need to withdraw. I need to be with myself. Eles não sabiam que o meu amigo estava num estágio que ele dizia, é natural para mim, eu quero me isolar, eu quero ficar comigo mesmo. The fourth phase is a reconstruction. A quarta fase é a reconstrução. Because you really start a deconstruction of the identity you had. Porque você começa a desconstruir a identidade que você tinha. You're symbolically taking apart the old sense of yourself. Você está simbolicamente desmontando o seu senso do seu eu antigo. Before the loss. De antes da perda. The old desires. Os desejos antigos. And you begin to construct a new self. E aí você começa a construir um novo eu. This is especially true with retirement. Isso é especialmente verdadeiro quando as pessoas se aposentam. People say to me, oh, I'm going to retire in another year and I'm just going to travel. I have no plans. They're going to be really depressed and traumatized. They need to have a new identity, not float around without an identity. Então, muitas pessoas me dizem, eu vou me aposentar, e aí eu vou viajar, e aí eu não vou ter mais nenhum plano. E isso é complicado, porque elas precisam construir uma nova identidade, elas têm que ter algo para fazer. So you're going to be reconstructing a new self. You may have despair, you may have depression, but you're returning to life. Então, você está se reconstruindo. Você pode ter depressão, você pode ter desespero, mas você está retornando à vida. You take back control and you begin to live again, kind of. Você reassume o controle e você começa a viver de novo, mais ou menos, né? Now, the fifth phase is healing and hope. A quinta fase é a cura e a esperança. You begin to affirm positive life energy. Você começa a afirmar a energia positiva da vida. We look for meaning, we look for purpose. Nós buscamos o significado e o propósito. We get better sleep patterns. Nós conseguimos ter um padrão de sono melhor. We forgive ourselves. We connect to gratitude, self-compassion. Nós nos perdoamos, nós nos conectamos à gratidão e à autocompaixão. We close the wound. Nós fechamos a ferida. Now, this is to help you feel the normal process, but the normal process goes like this. It's not 1, 2, 3, 4, 5. You can be at 5 and suddenly have a nightmare and you're back into shock. E é muito importante vocês perceberem que esse processo não é 1, 2, 3, 4, 5. Você pode passar de um estágio para outro. Você pode estar no estágio 5 e ter um pesadelo e voltar para o estágio 1, que é o de choque. And people will say, oh, come on, it's been a year. It might be 2 or 3. E as pessoas vão dizer, vamos lá, né? Já passou 1 ano. E pode ser que sejam necessários 2 ou 3. Now, I'm going to repeat this twice because it's important for you.
Eu vou repetir isso 2 vezes, porque é importante para vocês. When you, and you have to heal grief, feel the pain of the grief and the discomfort. Quando você for se curar, e você precisa fazer isso, você tem que sentir a dor e o desconforto. But if you get into the pain of the grief, it goes on forever. Mas se você entrar na perda do luto, ela vai continuar para sempre. I had a friend, her name was Ellie, and when her dear Harry died, for the next 15 years, it was my dear and darling Harry. She never came out of the pain. She identified and was the pain and never liberated herself back into life. Eu tinha uma amiga querida chamada Ellie e ela tinha um esposo chamado Harry. E ela nunca se libertou da dor. Ela se transformou na dor. Ela, durante 15 anos, era o tempo todo ela ficava falando meu querido e amado Harry, meu querido e amado Harry. And it's also important to realize that women grieve differently than men. E é também importante perceber que as mulheres passam pelo luto de uma forma diferente dos homens. Men want to take action, Os homens querem agir, move out and find some activity or start a charity, especially if they've lost a child. eles querem se mexer e começar uma instituição de caridade ou trabalhar, algo assim, especialmente se eles tiverem perdido uma criança. Women will look more toward a support network of women. E já as mulheres, elas vão buscar mais uma rede de apoio de mulheres. And that's why I said if you've lost a child, if the husband and wife don't understand they're both grieving, but it looks very different, the marriage may fall apart. E por isso, quando uma criança morre, o homem e a mulher vão ter um processo de luto muito diferente. Talvez eles não reconheçam o processo do outro e o casamento pode acabar. The key for women is intimacy. A chave para as mulheres é a intimidade. For men, it's to look independent and not feel they'll be judged as weak by other men. E para os homens, é importante ter independência e sentir que não vai ser julgado como fraco pelos outros homens. It's much more important for men to feel respected in their grieving. É muito mais importante para os homens se sentirem respeitados no seu luto. Women tend to be more interactive As mulheres tendem a ser mais interativas and to cry and talk. e chorar e falar. And both men and women, all of us, feel guilt, E tanto os homens quanto as mulheres sentem culpa, but it's really important to know that guilt's not a feeling, mas é importante saber que a culpa não é um sentimento, but a process of thinking made up of negative thoughts. mas é um processo de pensamento feito de pensamentos negativos. If only I had taken them to the doctor earlier. E se eu tivesse levado ele ao médico mais cedo? If only I realized that my dog wasn't eating very well, I wouldn't have waited so long before we discovered that they had cancer. E se eu tivesse percebido que meu cachorro não estava comendo tão bem, eu não teria esperado tanto tempo para descobrir que ele estava com câncer. What you need to do when you have loss, any of these losses, O que vocês precisam fazer quando vocês tiverem perdas, qualquer uma dessas perdas, is to use your outer skills, the skills you use to relate to the world, é usar as suas habilidades externas, essas habilidades que você usa para se relacionar com o mundo, to support your inner expression of the experience of the loss and what it means for you. para dar apoio à sua experiência interna da perda e do que isso significa para você. Loss is the one thing that you have to go through the discomfort of the pain in order to get out the other side. A perda é aquilo que você precisa passar, o desconforto da dor, para poder chegar no outro lado. Now, I'm going to remind you, if this is interesting to you, every Wednesday night, I give a very interesting talk on some other topic, but let's go on to your rights as somebody who's suffered a loss. E se vocês estiverem achando
essa nossa conversa de hoje interessante, lembre-se que toda quarta-feira nós estamos aqui para conversar sobre assuntos diferentes. E agora eu vou passar por os direitos que uma pessoa que está passando pelo luto tem. Yeah. Here's your Bill of Rights as somebody who's dealing with grief. Essa aqui são sua lista de direitos como uma pessoa que está passando pelo luto. You have the right to express uniquely the way you grieve. Você tem o direito de expressar singularmente a sua forma de passar pelo luto. No one else will do it exactly the way you've done it. Ninguém mais vai fazer exatamente da mesma forma que você fez. So when you turn to others, don't let them tell you how it should be done. Então, quando você falar com outras pessoas, não deixe elas dizerem a você como isso deveria ser feito, Or how you should feel. ou como você deveria se sentir. You have the right, number 2, to talk about your grief. E número 2, você tem o direito de falar sobre o seu luto, Until you finish talking about it, until you get bored with talking about it. até você acabar de falar sobre isso, até você ficar entediado de falar sobre isso. It helps you to heal. Isso ajuda você a se curar. Connect to people who are willing to listen and not tell you you've talked about it enough. Conecte-se com pessoas que estão dispostas a ouvir e que não vão dizer, você já falou muito sobre isso. And you have the right to be silent and not to talk. E você tem o direito de ficar em silêncio e não falar. Number 3, you have the right to feel many feelings. Número 3, você tem o direito de sentir muitos sentimentos. I felt confused, I felt disoriented, fear, guilt. I felt relieved. Eu me senti confuso, desorientado, culpado, aliviado. I felt really angry and people say, that's wrong. Eu senti muita raiva e as pessoas diziam, não, isso está errado. You need to be with people who will accept that your feelings are okay because they're your feelings. Você precisa estar perto de pessoas que aceitem que os seus sentimentos estão ok, porque eles são os seus sentimentos. You have the right to be tolerant of your physical and emotional limits. Você tem o direito de ser tolerante com os seus limites físicos e emocionais. It's okay to feel sad and tired. Tudo bem se você estiver se sentindo triste e cansado. You have to respect what your body is telling you. Você precisa respeitar o que o seu corpo está dizendo a você. Get rest, eat balanced meals. Descanse, se alimente de uma forma balanceada. And don't let people push you into doing things that you're saying, no, I'm not ready. E não deixe as pessoas pressionarem você a fazer coisas que vocês não querem fazer, para as quais você não está pronto. 5, 5. you have the right to what I call, I don't know how you translate this, grief bursts, like explosions of Yeah. grief. Você tem direito a explosões de luto. Sometimes after my wife died, I'd be out to dinner with friends and a woman would pass by and I know that perfume. And I would just burst into tears. Às vezes, depois que a minha esposa faleceu, eu saía para jantar com os amigos e aí passava uma mulher e eu dizia, eu conheço esse perfume. E aí eu me acabava de chorar. It's natural, it's normal. Isso é natural, é normal. Be with people who understand. Fique perto de pessoas que entendam. And you also have the right for rituals. E você também tem o direito de fazer rituais. Sometimes the funeral rites aren't the ritual that you needed. Às vezes, os ritos funerários não são os rituais de que você precisa. So it's important you also express the way you need to ritualize your mourning. Então, é importante também que você se expresse da forma que você precisa ritualizar o seu processo de luto. I wanted to have a memorial service for my wife, and people said, well, you have to do that in the first 3 months. Actually, ethically, you can do it up to a year. E eu queria fazer uma cerimônia em memória da minha esposa, e teoricamente você pode ter, geralmente faz até 3 meses, ou
talvez até um ano depois. And I basically said, I will have a service when I can know I'm emotionally present because I want to be there in person, in my person. E eu disse, eu vou fazer a cerimônia quando eu souber que eu estou estabilizado o suficiente para estar presente, porque eu quero estar lá, eu quero estar presente. I had a lot of pressure. 1 year later, I had the service and people said, nobody will come. It's been a year. Mas eu sofri muita pressão, e aí eu fiz a cerimônia um ano depois. E aí as pessoas diziam, mas ninguém vai aparecer, porque já passou um ano. We had 500 people and filled the church. Nós tivemos 500 pessoas e enchemos a igreja. Number 7, you have the right to your own sense of spirituality. E número 7, você tem o direito ao seu próprio sentido de espiritualidade. Be with people who support your spiritual or religious beliefs. Fique perto de pessoas que apoiam as suas crenças religiosas e espirituais. And if you're angry at God, write God a letter and tell him or her or it. E se você estiver com raiva de Deus, escreva uma carta a ele ou a ela. It's perfectly normal to be angry at God. God figured that out a long time ago. É perfeitamente normal sentir raiva de Deus. Deus já entendeu isso há muito tempo. And you have the right to look for meaning. E você tem o direito de buscar significado. Why did she have to die? Por que ela tinha que morrer? Why is it this way? Por que isso é dessa forma? Why now? Por que agora? I said look for. I didn't say that you'd find answers, but it's something to look for. Eu disse busque. Eu não disse que você vai encontrar as respostas. Mas isso é algo que nós devemos buscar. Which includes rejecting people who say it's God's will. O que inclui rejeitar aquelas pessoas que dizem é a vontade de Deus. Well, let us be thankful they had a long life and they didn't suffer long. It's still a loss and you have feelings. E aquelas pessoas que dizem, não, vamos ser gratos que a pessoa viveu uma vida longa e não sofreu. Mas é uma perda, você tem os seus sentimentos. And number 9, you have the right to treasure your memories. E número 9, você tem o direito de valorizar as suas memórias. And here's the reward. As you go through the grieving process, eventually you end up, my marriage wasn't 100% the most fantastic thing in the world. E a recompensa é que quando você passa, você revê as memórias, você chega a uma nova conclusão. O meu casamento não era a coisa mais fantástica do mundo. There were times we were like this and there were times we were like that. Tinha momentos em que a gente ficava assim, momentos que a gente ficava assim. But I'm left with the beautiful memories. Mas eu fiquei com as memórias bonitas. And you have the right to move toward your new life in grieving and healing. E você tem o direito de seguir em direção à sua vida nova, passando pelo luto e se curando. I'm going to repeat this and then we're going to have some questions. Eu vou repetir isso e aí nós vamos responder algumas perguntas. Grief is a process, it is not a single event. O luto é um processo, ele não é um evento pontual. So grief is a process. It's not, oh, she died, he died, I lost my pet, I lost my... It's a process. O luto é um processo, ele não é, ele morreu, ela morreu, meu cachorro morreu. É um processo. And avoid people who are impatient or intolerant. E se afaste das pessoas que sejam impacientes ou intolerantes. And the death of someone you love will change your life forever. A vida de alguém que você ama vai mudar a sua vida para sempre. A morte de alguém que você ama vai mudar a sua vida Yeah. para sempre. So, Então, I have something very special for you at the end, eu but tenho, let's take a few questions first, and then I have 2 nice surprises for you at the end. eu tenho algo muito legal para compartilhar com vocês no final, mas primeiro eu vou responder algumas perguntas. Eu tenho 2 surpresas bem legais para o final. The end of this broadcast, I'm going to be around for a while. O fim desta transmissão. Eu vou ficar aqui por mais um tempo. Question. Pergunta. A gente tem uma pergunta no Instagram da Nícia
E ela está perguntando assim: como se ouve o luto antecipado? We have a question from Nicia on Yeah. Instagram, and she asks, how do you see anticipated or advanced grief? Digo, a pessoa vive, mas tem uma doença sem cura, parecendo ir aos poucos. The person is alive, but they have an incurable disease, Mhm. and they seem to be going little by little. Como lidar com essa dor e medo todos os dias? How can we deal with this pain and this fear every day? If you're dealing with the pain and fear every day, you're then identifying and you become the pain instead of, it's a process. You go into it and then you come out of it. Se você está sentindo a dor e o medo todos os dias, você está se identificando com essa dor e aí você vai se tornar esta dor. Porque essa dor é um processo, você entra em contato com ela e se afasta. If you're dealing with it every day, you're not accepting the fact they are going to die. Se você está lidando com isso todos os dias, você não está aceitando o fato de que a pessoa vai morrer. It may be slow, it may suddenly be fast, but when you accept they are in the last phase of their life, then there's an ebb and a flow. Isso pode ser algo rápido ou pode ser algo lento, mas quando você aceita que essa pessoa está na última fase da sua vida, tem um ir e vir, como se fosse uma maré. And it's a maturing process. You know, maybe they're dying of a terminal disease. Maybe if you've had a friend or family member go with dementia or Alzheimer, you see them slowly fading away. But you don't identify that this is the life energy, yours. You enter into the grieving process and then you come back because they're still alive. They're with you in some form. E isso pode acontecer com uma doença terminal ou pode acontecer nos casos de demência ou de Alzheimer. Mas você não pode se identificar com essa dor. Você tem que sentir ela e se afastar dela, porque a pessoa ainda está lá de alguma forma. I'll give you a good example. My wife, we knew she was in the last 6 weeks of her life. Eu vou dar um exemplo da minha esposa. Nós sabíamos que ela estava nas últimas 6 semanas da sua vida. It had been a 5-year process. Foi um processo de Cancer. 5 anos de câncer. She was bedridden. We had to have a machine to get her out of bed. Ela ficou de cama, nós tivemos que comprar uma máquina para tirá-la da cama. And I had the living room repainted and redecorated. E aí eu pintei e redecorei a sala. And it took 3 of us and this machine to get her out of the bed because she said, hey, I'm still alive. I want to see my new living room. E foram precisos 3 de nós e mais dessa máquina para nós tirarmos a minha esposa da cama, porque ela disse, eu ainda estou viva, eu quero ver minha sala nova. We all knew and she knew she was dying, but we got her out into the living room. We had a delicious lunch sitting in front of the fireplace. E nós sabíamos, e ela sabia, que ela iria morrer. Mas nós a levamos para a sala e nós tivemos um almoço maravilhoso em frente à lareira. And she approved of what I had done. E ela aprovou o que eu fiz na decoração. So that it's really important to go into the pain and come out, not identify with it. É muito importante você sentir a dor e parar de sentir. Entrar na dor e sair da dor, não se identificar com ela. And it's uncertain and uncomfortable. That's life. Isso é incerto e desconfortável. Next É a vida. question. Próxima pergunta. Tem a Luciana Mafra no YouTube. Luciana Mafra, on YouTube. Ela perguntou assim: a pandemia trouxe muitas perdas simultâneas ou sucessivas. Como gerenciar os estágios quando são muitos assuntos juntos? The pandemic has brought many simultaneous and successive losses. Yeah. How can we manage the stages when there are too many losses together? Don't try and manage the stages. Não tente administrar os estágios. Thank you for your question, because for each person that died,
Muito obrigado pela sua pergunta, porque para cada pessoa que faleceu, it affected more than 100 people. So think of the number of people who died in Brazil, and for each one, multiply that by over 100. para cada pessoa que faleceu, 100 pessoas foram afetadas. Ele pense no número de pessoas que morreram aqui no Brasil e 100 vezes mais o número de pessoas afetadas. I gave you the stages to say, oh, I'm here or I'm there, but don't try and manage it. It's a process. If you try and manage it, you're turning it into an intellectual event. Eu dei os estágios para vocês saberem, eu estou aqui, eu estou ali, mas não tente gerenciar ou administrar isso, porque se você tentar fazer isso, você se transforma num evento, mas isso é um processo. And I thank you because all of us during the pandemic had a lot of losses, and we think, oh, we through the pandemic, we don't have to grieve. Yes, you do. E eu agradeço muito pela pergunta, porque por causa da pandemia, muitas pessoas tiveram muitas perdas. E a ideia é, não, é a pandemia, você não tem que passar pelo processo de luto, mas sim, você precisa. Let's be realistic. You're Brazilian, Vamos ser realistas, vocês são brasileiros, but you were in isolation. You couldn't hug people. mas vocês estavam em isolamento e vocês não podiam abraçar as pessoas. You couldn't meet with your friends. Vocês não podiam encontrar os seus amigos. That deserves grieving. Isso merece luto. Grieving, the process of grieving is honoring what happened to you and is happening to you. O processo de luto, ele honra o que acontece e o que aconteceu com você. Any other questions? Mais alguma pergunta? I think we have another question. Acho que nós temos mais uma pergunta. Tem uma pessoa no YouTube que está dizendo que durante a pandemia ele precisou enterrar o pai dele, ele perdeu o pai dele e não pôde ter contato. Como que ele lida com esse sentimento de não poder, sendo que ele sente a pessoa presente todos os dias, justamente por não ter podido se despedir dele? There is a person on YouTube that's asking a question. He says that he buried his father during the pandemic, but that he could not have any contact with him. And he's asking, how can he deal with the fact that he didn't say goodbye when he feels the presence of his father every day? Well, one of the problems is that, and that I've seen again and again, when I was first told, I didn't believe it. Isso foi uma coisa que eu vi várias e várias vezes, e quando me contaram pela primeira vez, eu não acreditei. We often feel terrible if the person dies and we're not there. Nós geralmente nos sentimos terríveis se a pessoa falece e nós não estamos lá. If there's been a loving relationship, loving enough, the person will not die in front of you. Se o relacionamento tiver sido amoroso o suficiente, a pessoa não vai morrer na sua frente. Sometimes they do, but mostly they don't. Às vezes acontece, mas a maioria das vezes não. Love the presence, but keep the beauty of the presence that you had with your father with you, not the pain. Ame a presença, mas mantenha com você a beleza da presença e não a dor. And I'm also a minister. I can tell you from my experience as a therapist, as a minister, and my own experience with loss. E eu sou um ministro também, e eu posso dizer a vocês, com base na minha experiência como ministro, como terapeuta, e como pessoa, da minha própria experiência com a perda, some of your father's spirit is still here and won't leave until they know you're okay. And if you're still all tied up and not relieving yourself through the processing of grief, your father's spirit can't fully reunite. Uma parte do espírito do seu pai ainda está aqui. E ela vai ficar aqui até ele saber que você está bem, que você está passando pelo processo do luto, que você está bem. Porque, a menos que isso aconteça, ele não vai conseguir partir, ele não vai conseguir se reunir. They want to know we're okay. A pessoa precisa saber que nós estamos bem. And even if it was a difficult relationship, and sometimes it is, but usually in the heart of your parent, even if they were difficult,
They want you to be okay. E às vezes, mesmo quando o relacionamento é difícil, muitas vezes no coração do espírito do pai, ele quer que a pessoa fique bem, o seu pai quer que você fique bem. So be curious and maybe even journal. What are some of the beautiful things you want to honor your father with by carrying those memories with you? E fique curioso, escreva um diário relatando as memórias que você gostaria de usar para celebrar, para honrar o seu pai e carregar essas memórias bonitas junto com você. Yeah. And you can write him a letter and say goodbye. E And você pode escrever uma carta a ele se despedindo. you can go to the cemetery and talk to his grave and say goodbye. Você pode ir ao cemitério e falar com o túmulo dele para se despedir. You're saying goodbye to his soul, not his body. Você está dizendo adeus à alma dele, não ao corpo. And the soul leaves the body at death, and that's who you address. Porque a alma sai do corpo na morte e é com a alma que você vai falar. Now, I have the two surprises for you. Agora eu tenho duas surpresas para você. One will be a reading for you, Vai ser uma leitura para vocês. and this. E isso, If you're interested, you'll see my journey of grieving and processing. se vocês tiverem interesse, aqui vocês vão ver a minha jornada de luto e de processar o luto. But I wrote this book and really feel I needed to share some of my process so it wasn't just some expert telling you how to do it and they didn't do it themselves. Eu quis muito compartilhar as minhas experiências do meu processo com vocês neste livro, porque eu não queria escrever um livro como se fosse um especialista que não tivesse conhecimento em primeira pessoa do processo. So I reveal my openness and vulnerability of my process to help promote yours. E eu revelei a minha abertura e a vulnerabilidade do meu processo para ajudar vocês com o processo de vocês. And it's my best book. E esse é o meu melhor All my livro. books are great, but this one is my best one. Todos os meus livros são ótimos, mas esse é o melhor de todos. And I've been asked by many people when they have a loss, where can I get a copy or can I send them a copy, because they want to give it to somebody who has a loss so that they have these guidelines. E muitas pessoas me perguntam, quando a pessoa tem uma perda, como que eles podem conseguir esse livro, porque eles querem ler ou que eles querem dar para outra pessoa que passou por uma perda, para ter essas orientações. Now, you can click below if you're interested in obtaining the book or more information about it. Vocês podem clicar no link aqui embaixo, se vocês estiverem interessados em obter o livro ou mais informações sobre ele. But now I have a special story for you. Mas agora eu tenho uma história especial para vocês. And to remind you, every Wednesday I will have another topic that we will explore that I am expert in. I don't explore topics that I've Googled. I explore topics I've lived. E na próxima quarta-feira nós estaremos aqui de novo para falar de um outro tópico. E eu sempre falo de tópicos que eu sou um especialista, eu tenho uma experiência. Eu não vou falar de um tópico que eu dei um Google. Eu vou falar de tópicos que eu tenha vivido. So, the spiritual teacher, not me, I'm one kind of spiritual. This is another kind of spiritual teacher. E aqui, o professor espiritual, não eu. Eu sou um outro tipo de professor. O professor espiritual. And I've had spiritual teachers like I'm going to tell you about. Eu tive professores espirituais como esses que eu vou mencionar aqui. This spiritual teacher said, you cannot find contentment in this world. Esse professor espiritual disse, você não pode encontrar o contentamento neste mundo. The body is plagued by pain and discomfort. O corpo é assolado pela dor e pelo desconforto. Your minds are full of illusions. As suas mentes estão cheias de ilusões. Look around, the world is full of chaos and cruelty. Olha ao seu redor, o mundo está cheio de caos e crueldade.
There's nothing that has perfection. Não há nada que seja perfeito. To be born is perhaps a misfortune. Nascer talvez seja uma desgraça. Life is full of striving. A vida é cheia de lutas. Oh, you're happy? It'll fade away. Você está feliz? Isso vai desaparecer. And you'll be left with a bitter taste. E você vai sentir um gosto amargo. The goal of your life is to free yourself from any desires. A meta da sua vida é se libertar de todos os desejos. Because if you're free of desires, you won't have to return to this world to suffer again. Porque se você estiver livre de desejos, você não precisará voltar a este mundo para sofrer novamente. When I left after hearing what this spiritual teacher said, Quando eu saí, após ouvir o que esse professor espiritual disse, I walked through the park by myself. eu andei no parque sozinha. The clouds were floating through the evening sky. As nuvens estavam flutuando no céu da noite. The sun was bright red on the horizon. Desculpa, no entardecer, o sol estava vermelho fogo no horizonte. You know, with those flames of orange. Sabe, com esses tons de laranja, The trees swayed with a gentle breeze. as árvores balançavam com uma brisa suave. The grass was so green. A grama estava tão verde, verdinha. The cool air brushed my face and I could hear children laughing in the playground. O ar fresco tocou o meu rosto. Eu consegui ouvir crianças brincando no parquinho. And I knew that the world is a miracle. E eu sabia, e eu soube que o mundo era um milagre. And life is a gift and life is a privilege. E que a vida é um dom e um privilégio. And that teacher was mistaken. E que aquele professor estava errado. And that teacher was mistaken. E que aquele professor estava errado. So it's been a pleasure being with you again this Wednesday night. And every Wednesday I'll be here. Foi um prazer estar aqui com vocês nesta quarta noite. Toda quarta eu estarei aqui. Click below if you're interested in my book. Clique aqui embaixo se você tiver interesse no meu livro. And I look forward to meeting with you and have your friends join, because every Wednesday for an hour, a little over an hour, we really get together and I give you my lived information. Travel with me as I journey through this life, hopefully with you. Eu espero encontrar vocês novamente na quarta-feira, vocês e os seus amigos, para nós compartilharmos ideias. Eu gostaria que vocês participassem dessa jornada da vida comigo. May you have a week of peace and harmony. Que vocês tenham uma semana de paz. Okay, very good. How many people do we have?